clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse: o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Quadro Alô Doutor, hoje aqui na Florêncio Gartua, número 69, no terceiro andar, sala 305. Eu vou conversar com o médico endocrinologista Guilherme Ruivo, que vai participar conosco para falar sobre o hormônio do crescimento. E é claro, inicialmente aí vamos dar uma ideia para o nosso público ouvinte telespectador, o que é o hormônio do crescimento. Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer estar de novo no teu programa. E vamos procurar falar hoje então sobre o hormônio do crescimento, coisa que está sendo muito ventilada na cidade e no mundo todo. Um breve histórico: o hormônio do crescimento faz aproximadamente 30, 40 anos que foi descoberto através de inicialmente se pegou hipófises de cadáveres. A hipófise é aquela glândula que nós temos no centro da nossa cabeça e que é a produtora de um hormônio que fazia as crianças crescer. Se usou esse hormônio extraído desses cadáveres e
as crianças começaram a responder crescendo e se começou a estudar mais adiante as causas de atraso de crescimento. E uma delas era a falta do hormônio do crescimento, que respondia muito bem com esse tipo de tratamento. Porém, por serem obtidos de cadáveres, houve contaminação, houve problemas com esse tipo de medicação, se parou de fabricar e hoje em dia se faz a mesma molécula do hormônio do crescimento humano, produzida por bactérias por engenharia genética e que nos dá uma segurança total em termos de pureza, em termos de qualidade, em termos de efeito e de segurança de medicação. Pois bem, a partir daí se conseguiu estudar mais profundamente os resultados do hormônio do crescimento, já dessa forma mais segura, e vários usos do hormônio do crescimento começaram a surgir. Logicamente, o primeiro deles foi fazer crianças crescer, porque era a descoberta inicial. E esse hormônio, então, é produzido por bactérias, é semelhante ao hormônio humano produzido pela glândula hipófise e ele vai fazer dois efeitos importantes. O primeiro deles, na criança. Na criança, basicamente, ele estimula o crescimento. Ele estimula o crescimento ósseo, o desenvolvimento de criança para adulto. Algumas crianças têm deficiência de hormônio do crescimento e têm que ser investigadas para serem tratadas, então, e colocar a estatura no patamar adequado para a idade, talvez com a reposição do próprio hormônio do crescimento, dependendo da investigação que a gente consegue fazer em cima dessas crianças. O segundo uso, que é mais recente, é o uso do hormônio do crescimento no indivíduo adulto. Então a gente pensaria, mas o que o hormônio do crescimento vai fazer no adulto? Aí a gente começa a pensar que o nome do hormônio está errado. E isso é uma discussão que nós médicos já estamos fazendo, porque ele não faz especificamente só o crescimento. Ele é um hormônio que tem uma atividade de renovação celular. Ele multiplica as células, ele renova a célula morta por uma nova em todo o organismo, não só no osso, não só no músculo. Com a idade adulta ele vai fazer isso em praticamente todas as células do corpo. Ou seja, ele é um hormônio, poderíamos dizer, rejuvenescedor. É um hormônio que se pensa como alguma coisa tipo rejuvenescimento. Um outro aspecto importante que a gente observou é que com o passar da idade, em torno de 40, 45, 50 anos, esse hormônio começa a cair na sua produção. Ou seja, seria que ele é quem começa o envelhecimento, a falta dele que começa o envelhecimento? É uma questão que está em voga ainda. Seria o caso de se repor esse hormônio do crescimento no adulto? Muito bem. Pessoas começaram a ser investigadas, pessoas adultas, e que se conseguiu determinar que algumas teriam deficiência desse hormônio do crescimento. Deficiência através de exames laboratoriais, e se começou a repor em adultos esse hormônio. Nas pessoas que têm deficiência, o resultado é fantástico. É algo assim, tipo, olha, doutor, nunca me senti tão bem. Alguma coisa tipo um rejuvenescimento, não no sentido estético, mas no sentido de atividade intelectual, atividade física, raciocínio, memória, diminuição de gordura, aquela letargia que a pessoa vai ficando cada vez mais cansado, atirado no sofá, chega em casa, não quer saber de mais nada, o sapato pesa, o rendimento no trabalho não está bom, rendimento físico, caminhadas, exercícios, fica sempre cansado, sempre difícil. Isso pode ser deficiência do hormônio do crescimento. E as pessoas que constatam essa deficiência, quando repõem o hormônio do crescimento, isso muda drasticamente. Nós podemos citar aqui um exemplo. Eu me lembro, uns nossos primeiros pacientes que começaram a reposição com hormônio do crescimento, ele disse na terceira, quinta consulta depois de iniciado o tratamento: olha, doutor, o que eu posso dizer é o seguinte, eu saía daqui do seu consultório para minha casa a 3 quadras daqui, eu tinha que parar no meio do caminho para descansar. Hoje eu me dei conta que eu já estava subindo
o primeiro lance de escada do meu prédio e não tinha parado para chegar em casa. Estou me sentindo muito bem e assim é o que a gente pode constatar. Não é uma coisa para o dia seguinte, ele lentamente vai corrigindo essas deficiências que tem. Mais recentemente ainda, se começou a usar o hormônio do crescimento para desenvolver atletas, para desenvolver musculatura, porque ele tem uma capacidade de desmanchar a gordura intraabdominal, a gordura visceral, a gordura que a gente tem no meio das vísceras, dentro do fígado, nas paredes, no intestino. E ele realmente faz isso, ele transforma, digamos assim, a gordura abdominal em musculatura. Ele desenvolve a musculatura e tem sido usado para desenvolver musculatura de atletas e de pessoas que querem melhorar o aspecto muscular, o aspecto físico. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.
Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E ele realmente faz isso, ele transforma, digamos assim, a gordura abdominal em musculatura. Ele desenvolve a musculatura e tem sido usado para desenvolver musculatura de atletas e de pessoas que querem melhorar o aspecto muscular, o aspecto físico. Muito bem, estou conversando aqui com o Dr. Guilherme Ruivo, médico endocrinologista, falando sobre o hormônio do crescimento, trazendo informações aí para o nosso público ouvinte telespectador. Lembrando que o nosso telefone, nosso e-mail continua à sua disposição. Mas o pessoal do outro lado lá, doutor, deve estar se perguntando quais são as indicações e as contraindicações do hormônio do crescimento, que é uma coisa fantástica que se introduziu na nossa atualidade, que trouxe tantos benefícios aí para o nosso povo. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, para o nosso público. Muito bem, as indicações então seriam basicamente deficiência do hormônio do crescimento em adultos e atraso de crescimento por deficiência do hormônio do crescimento em crianças. Constituição de massa muscular, né? É importante que se deixe bem claro isso, é um uso muito mais recente. E efeitos colaterais, contraindicações. É claro que a pessoa que tem uma alteração de hipófise que produz hormônio do crescimento já não precisa receber, nem deve receber hormônio do crescimento. Há contraindicações. Contraindicações, em primeiro lugar, tumores. A gente preconiza que o hormônio do crescimento, por ser um multiplicador celular, mas um multiplicador sadio, digamos assim, ele não deveria ser usado em pessoas que têm suspeita ou confirmação de qualquer tumor em qualquer região do corpo, pois ele poderia estimular essa reprodução celular do tumor. Não causaria tumor. O hormônio do crescimento, isso já está provado, ele não provoca tumor. Ele provocaria o crescimento de um tumor já pré-existente. Outra contraindicação restringe-se basicamente à dose do hormônio do crescimento, a dose que é dada ao paciente. Essa dose é uma dose individualizada, é uma dose calculada para cada tipo de pessoa, sexo, masculino ou feminino, peso e superfície corporal. É um cálculo que se é feito para se dar a quantidade de medicamento que a pessoa deverá tomar. Essa dose, sendo exagerada, sim, pode trazer problemas. Principalmente problemas de edema, enxumes articulares, tendinosos, e já tem registrado no mundo uma morte por uso de hormônio do crescimento em excesso, veja bem, em excesso, que automedicação fez uma dose muito maior e teve morte por edema cerebral. E houve um enxume muito grande dentro do cérebro e essa pessoa, um rapaz, não aqui no Brasil, foi na Europa, morreu por consequência desse tipo de tratamento. Dores articulares, dores nas pernas, principalmente aos exercícios, são sintomas que podem indicar excesso de medicação. Essa dose deve ser calibrada pelo médico e normalmente se corrige. Teoricamente é uma medicação tranquila, uma medicação que bem orientada, bem feita, traz benefícios sem grandes riscos. Outra coisa que a gente deve deixar bem claro é que essa queda do hormônio do crescimento no indivíduo adulto, ela não vem acompanhada geralmente só da queda do hormônio do crescimento. Hoje nós já estamos chegando a um
uma amplitude maior, em que vários hormônios começam a diminuir com o passar da idade. Então, esses indivíduos devem ser investigados pelo endocrinologista do ponto de vista de todos os hormônios. É muito frequente deficiência de tireoide simultânea à deficiência do hormônio do crescimento. É muito frequente a falta de hormônio testicular, que é a andropausa no homem, assim como na mulher, a menopausa. E são quadros com sintomatologia muito semelhante. Não é qualquer deficiência de atividade, de raciocínio, de estou com deficiência do hormônio do crescimento. Não, tem que ser avaliada, porque nessa faixa de idade todos os hormônios participam e a grande maioria deles, quando tem uma deficiência, tem uma sintomatologia muito parecida. Então isso deve ser bem investigado para se rotular bem quem precisa realmente receber o hormônio do crescimento, ou o hormônio do crescimento e mais outros, ou só os outros e não o hormônio do crescimento. Isso é muito frequente a gente ver na clínica. Muito bem, doutor. Eu sei que realmente são esclarecimentos importantíssimos aí que a gente está colocando hoje a público, a nossa comunidade, e eu gostaria assim de colocar também, pontuar essa questão no seguinte sentido: a partir de que idade, doutor, é aconselhável a utilização do hormônio de crescimento? Porque a gente conversou logo no início, o senhor ainda mostrava, inclusive o pessoal pode acompanhar aí nas imagens, a falta do hormônio do crescimento e o excesso do hormônio do crescimento criam realmente distorções muito grandes. Eu gostaria que o senhor colocasse então, de uma maneira bem objetiva assim, a partir de que idade é aconselhável a utilização do hormônio? Essa é uma pergunta muito perigosa de responder, porque na medicina a gente não tem muitos limites, ou os limites são imprecisos. Aconselha-se a esses indivíduos acima de 45, 50 anos de idade, com essas sintomatologias que eu falei: cansaço, indisposição, diminuição da libido, falta de força muscular, falta de raciocínio, falta de memória, devem ser investigados. Mas veja bem, esses sintomas todos são sintomas muito semelhantes aos sintomas da velhice. O cara está ficando velho, já está que é um traste ali atirado no sofá. Mas não é bem assim, tem que ser investigado, porque de repente é uma deficiência hormonal e dos hormônios, o hormônio do crescimento. Então, eu diria, aproximadamente 45, 50 anos de idade, tem essa sintomatologia, deve investigar, deve ver com o seu endocrinologista, se também não tem uma deficiência. É claro que na população normal, na população geral, os casos de deficiência de hormônio do crescimento chegam a uma taxa muito baixa proporcionalmente. Mas se a gente não procura, não acha. Então, esses indivíduos, a partir dessa idade, devem ser investigados. E, claro, em crianças que têm atraso de crescimento, também deve ser investigado, junto com os outros hormônios sempre. Muito bem, então estamos conversando aqui com o Dr. Guilherme Ruivo, na Florêncio Igartur, número 69, na sala 305, trazendo informações para o quadro Alô Doutor. Lembrando que o telefone está à sua disposição para você encaminhar as suas perguntas, através desse quadro que tem essa característica de ser de utilidade pública, sempre procurando levar o esclarecimento e dar a informação. Mas, doutor, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista, um bate-papo muito gostoso, realmente informações valiosíssimas que a gente está colocando a público hoje, uma preocupação bastante pertinente, inclusive com aquelas pessoas que têm esse tipo de problema, já podem começar a pensar e a investigar, como o senhor disse, para evitar problemas maiores, até porque a pessoa pode ter uma velhice saudável também. Eu acho que é importante a gente destacar isso. Então eu gostaria que o senhor desse algumas dicas aí para o pessoal, e fica aberto o microfone para suas considerações finais. A gente deve pensar que é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. Esse tipo de sintomatologia do cansaço, da indisposição, falta de força, memória, deve ser alertado, as pessoas devem ficar atiladas e ver o que está havendo. Realmente pode ser uma simples anemia? Pode, mas pode ser tratado, e quanto mais cedo se tratar, melhor o resultado lá adiante. De reposição hormonal, eu particularmente participo da ideia de que a gente deve repor no primeiro momento que se descobriu. Não deixar atingir um volume grande de necessidade de reposição hormonal. Tá bem assim, mantém assim, tá bom. Eu acho que não, eu acho que a gente pode
repor e ter um resultado muito melhor no paciente já hoje. Por que eu vou esperar daqui a 5, 10 anos ele atingir uma deficiência hormonal muito maior, que aí sim, aí vale a pena repor? Eu acho que não. Eu acho que eu vou dar uma qualidade de vida muito maior para essa pessoa já a partir de hoje, corrigindo o mínimo de deficiência hormonal que ele tiver, mesmo que seja aos 30, 40 anos. Isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Muito bem, então as dicas aí do Dr. Guilherme Ruivo participando com a gente agradece muito pela participação. Lembrando que estamos aqui na Florencio Igartua, número 69305, onde o Dr. Guilherme atende, e o telefone é o 3346-5626. Quero agradecer a você que manteve a sintonia. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.